pessoal, a nossa receitinha agora é de pão francês caseirinho com o quê? Com levain, tá bom? Então pega o caderninho aí, anota a receita. Olha como esse fermento tá bonito, gente, que lindo, ó. Então vamos lá. Para isso você vai precisar de 100 gramas de levain. Eu vou aqui separar 100 gramas. Olha só, gente, que lindeza, ó. Olha só aí, ó. 100 gramas do meu levain, tá? É uma receitinha pequena. Aproveitando aqui, eu tenho 87, vou ter que deixar a minha isca, né? Aí, 112, mas vai 112 mesmo. Eu vou tirar um pouquinho, peraí. 103, pronto. 3 gramas não vai fazer diferença, tanta diferença assim, tá? 100 gramas de levain, agora eu coloco aqui no meu recipiente, tá? As minhas 100 gramas de levain, bem alimentado, potente como ele tá? E vou acrescentar aqui 175 ml de água. Vou colocar isso aqui aos poucos. E aqui ao meu lado eu tenho 300 gramas de farinha de trigo. Então, olha só, vou dar uma dissolvidinha aqui, tá? O meu sal e o meu açúcar e a minha gordura só vai entrar depois. Primeiro eu vou fazer uma esponja aqui, uma primeira fermentação com a nossa massa, tá bom? Então, vamos lá. Feito isso, eu vou acrescentar aqui aos poucos, olha. Eu tenho 300 gramas de farinha de trigo aqui, gente. Então, eu vou mexendo isso muito bem, tá? Eu vou observando aqui a questão da minha farinha de trigo. Mais um pouquinho da água, né? Porque eu ainda tenho ali farinha de trigo. Vocês viram que eu não usei toda a minha farinha de trigo ali, né? Então eu vou deixar essa massa aqui fermentar, descansar, e depois eu volto com o restante da farinha de trigo, tá? Vou deixar isso aqui descansar por 3 horas aproximadamente. E aí eu mostro para vocês o pontinho ideal. Então, pessoal, a nossa massa descansou agora por 3 horas, olha só. Ela está apresentando bastante bolhas aqui. E agora nós vamos acrescentar meia colher de sopa de açúcar e meia colher de sopa de sal, tá? E vamos ainda a esta massa acrescentar uma colher de sopa de banha e aquele restante da farinha de trigo que ficou sobrando, tá? Os 300 gramas de farinha de trigo que ficaram sobrando, nós vamos acrescentar aqui, que está aqui ao meu lado, tá bom? Então agora nós vamos mexer isso aqui muito bem, olha. Olha como o levain fermentou bastante aqui. E eu vou acrescentando aqui. Se precisar de um pouquinho mais, eu falo para vocês, tá? Como a massa vai endurecer, eu vou ter que sovar agora na mão. Até chegar ao ponto, tá bom? Então agora eu vou sovar aqui com a mão, vou colocar o restante. Vou sovar. E vou mostrar o ponto para vocês. Quando a massa estiver no ponto, eu mostro para vocês. Então, pessoal, a nossa massa já está sovada, lisinha. E agora nós vamos dividir as porções com os pãezinhos de 100 gramas aproximadamente. Então, pessoal, aqui eu pesei os meus pãezinhos entre 90 e 100 gramas, tá? Que me renderam 7 unidades. O que a gente vai fazer? Abrir aqui, ó, com rolinho, pra gente, então, poder vir fazendo o pãozinho, ó. Aperta, enrola, aperta
enrola e finaliza aqui, tá? E aí, então, a gente vai levando para a forminha. Vou fazer mais um para vocês verem aqui como é que funciona. Olha só. Dá uma abridinha aqui com o rolo. E aí eu venho, ó, aperto novamente e venho aqui, tá? Aí você dá uma arrumadinha para você colocar cada um deles na assadeira, tá? E eu vou terminar fazendo eles aqui e mostro para vocês. Então, pessoal, aqui tá os nossos pãezinhos finalizados, tá? E agora eles vão descansar em torno de 5 a 7 horas, para então nós fazermos todo aquele processo de levar para o forno, de abrir a pestana, né? E levar todo aquele processo para assar, tá? Então, vamos aguardar isso. Olha só, nosso pãozinho francês cresceu. E agora a gente vai estar com uma lâmina bem afiada, fazendo um corte, que é a pestana que vai abrir durante estarem assando no forno. Então, a gente vai aqui, ó. É importante que essa lâmina esteja afiada, tá? Para você fazer esse corte, para que o seu pão ele não venha murchar, tá? Olha só. Feito isso, você vem aqui e borrifa, tá? Você borrifa a água neles. E agora nós vamos levar para o forno quente, 250 graus, tá? Olha só, pessoal, aqui eu coloquei uma assadeira vazia, tá? E aqui eu vou estar colocando o meu pão. E para produzir aquele efeito em casa, eu tenho aqui um pouquinho de água que eu vou jogar aqui na minha assadeira para produzir o vapor. Então, bora lá?